Boa noite, Rubens, tudo bom? Aqui é a Bianca de Souza, da Letras, primeiro semestre, para a matéria de História da Educação. E essa é a vídeo-resenha em que a gente apresenta toda a matéria do semestre. Começando pelo Confúcio e Educação Oriental. Na China Antiga, mais de 500 anos antes de Cristo, Confúcio foi um educador que acreditava que a, a educação era de base familiar, moral e familiar. A família era a base da sociedade para Confúcio e a educação deveria ser dada pelo bom exemplo com responsabilidade. Tinha muita ênfase na moral e na tradição. Para Confúcio, a educação tinha que ser para todos e ele prezava pela coletividade e o aprendizado em conjunto. Partindo para o próximo tópico, a gente tem o Moisés e a educação hebraica. A educação é bastante religiosa, tem como base, ou melhor, ela é muito rígida e tem o uso da vara, que eu queria que fosse só a vara de Deus. Se preza bastante pela oralidade e se aprende muito pela escuta. Assim como a educação de Confúcio, ela traz é muito focada na ênfase e na tradição e na moral. E tem um forte senso de comunidade. Continuando, a gente segue para o próximo tópico, que é Homero, Aristóteles, na educação grega. Homero faz parte do período arcaico, da educação arcaica. Ele trabalha, não ele em si, porque há controvérsia se Homero é uma única pessoa ou um grupo de pessoas, se ele... O que a gente sabe é que ele escreveu 2 poemas que eram transmitidos através da oralidade pelos aedos. E eles eram cantados, e os 2 poemas eram epopeias, que são, como diz a Annelisa, longo poema narrativo que trata da história de um herói que leva consigo a moral do seu país, da, da sua civilização. E como dá para perceber, esses poemas narrativos, eles prezam muito pela tradição. Meu braço tá doendo. A gente tem Sócrates, que preza muito pela razão, pelo pensar e pelo questionar e buscar o autoconhecimento. Temos o Platão, que ele diz que nem todos conseguem aprender, que o conhecimento ele é inato, que o conhecimento ele assim que você absorve uma informação, não é como se você tivesse acabado de aprender isso. O sentimento simplesmente despertou, porque ele sempre esteve na sua cabeça. E ele acreditava nessa questão porque ele tinha essa crença do mundo ideal.
Ele é como se o Platão acreditasse em destino. Ele acredita que cada um tá na condição em que está, porque nessa questão de nascer com sangue da. Tem uma galera que nasce com sangue nobre, tem gente que nasce com sangue de escravo. É um negócio meio doido. E ele também acredita que a democracia, do jeito que ele a conhece, que eu particularmente não vejo como democracia, mas eles viam, e a nossa cultura também vê, a cultura ocidental. Perdão, perdi a fio da meada. Ele via a democracia como só os sábios deviam governar, só os filósofos deviam governar. E essa questão de o poder na maioria não pegava muito com Platão, porque dá pra ver que Platão ele é meio preconceituoso, pra dizer o mínimo. Já que não existem classes sociais na Grécia Antiga, né? Quer dizer, existem, mas a gente não define assim, só depois de Marx. E tem em terceiro, tem o Aristóteles, que, diferente do Platão, eu não citei, o Platão ele odeia as artes, mas o Aristóteles aprecia bastante. E ele acredita no aprendizado pela imitação. Ele acredita que tem muita questão da catarse nas tragédias gregas. Através do terror e da piedade que você sente quando você vê a situação em que o personagem passa, você consegue purificar um sentimento indefinido que tá dentro de você. E nessa que você purga esse sentimento pra fora, você retira esse sentimento de dentro de você, você não tende mais a ter uma atitude, um comportamento vicioso, que é o que leva à quebra das leis, de acordo com Aristóteles. Ele acredita na prática da virtude. A educação romana, com Cícero, esse aqui é o nosso quarto tópico. A educação é familiar até os 7 anos de idade. É a mãe que conduz como uma criança deve ser, com base moral e de tradição. Depois desse período, passa a ser uma educação militar. Tudo deve ser transmitido através do exemplo. E a prática é muito voltada para a ação. Seguindo para o próximo tópico, a gente tem Santo Agostinho e a educação cristã. No século IV, e são 5 na verdade, Santo Agostinho foi um filósofo muito, muito, muito devoto a Deus, depois de uma longa vida pecando. Ele acreditava na iluminação divina e que o objetivo da educação era a conquista da paz de espírito. Nessa época tínhamos não, que eu não tava lá, mas existiam as escolas catecúmenas de instrução religiosa que ensinavam a leitura e a escrever e o canto. Esse tipo de educação é muito focado
focado não, inspirado na filosofia grega. E como curiosidade, o Santo Agostinho, ele era contra a tradução. Ele era contra traduzir a Bíblia porque ele temia que a Bíblia, especificamente, mas isso se aplica a qualquer livro. Ele temia que a tradução tirasse o sentido do que o sentido original, sabe? Ele acreditava que se você quisesse ler algum livro de outra língua, você tinha que aprender essa outra língua. Seguindo pro próximo tópico, a gente tem Averroes e a educação árabe. Costumava-se, na educação árabe, estudar o ensino básico era baseado estritamente no Alcorão, era estritamente religioso. Mas a questão é que o Alcorão não fala só sobre religião. Também fala de política, direito, ciências e organização social. Então, o ensino superior também estudava o Alcorão, mas o ensino superior era mais amplo, não era focado estritamente no Alcorão. Se estudava esses mesmos temas, política, direito, ciências e organização social, dentre outros, mas de uma maneira mais profunda, eu diria. Se acreditava que a religião deve acrescentar a razão. O ensino superior, ele era excludente e nele aprender é mais valorizado do que orar. Nosso próximo tópico é sobre Tomás de Aquino e a educação medieval. Era uma época que a Igreja Católica comandava tudo, inclusive quem estudava o quê? Os nobres, por exemplo, eles estudavam, ou melhor, o clero estudava direito, enquanto, por exemplo, os plebeus estudavam, tinham inscrição religiosa exclusivamente. E uma educação voltada ao trabalho, já que alguém tem que trabalhar para sustentar os outros. O Tomás de Aquino, no meio disso tudo, ele acreditava que fé e razão se complementam, que ninguém é mestre de si mesmo, só Deus é o verdadeiro mestre, que o professor colabora pro aprendizado pro aluno, mas é o aluno que é o agente principal desse aprendizado. E em 1179 se estabeleceu que as escolas tinham que ser nas igrejas e que elas deveriam ser, ao ensino, a educação deveria ser gratuito e para todos. O próximo tópico é Lutero e a educação protestante. Essa era uma época em que a igreja ainda dominava na Europa e ela tinha práticas muito abusivas, tipo a cobrança muito alta de impostos e cobrança por venda de coisas absurdas, tipo a água com que Jesus foi batizado a preços altíssimos e, enfim, abusavam muito da ignorância do povo, dos fiéis. E Lutero, ele foi até a igreja e ele pregou na porta da igreja as 95 teses dele, que criticavam bastante essas práticas abusivas da igreja. O Lutero, para ele, a educação não devia ser dominada pela igreja e devia ser para todo mundo. Eu falei anteriormente sobre o tópico de Tomás de Aquino que em 1179
foi instituído que a educação era para todo mundo, mas no livro é, no livro que o professor Rubens, opa, que o Rubens sugeriu, indicou para a gente ler para essas apresentações, não diz se isso de fato se concretizou. Primeiro que eles não citam que é para todos, e segundo não diz que se a educação passou a ser gratuita de fato ou não, se foi só alguém declarou que devia ser e acabou não acontecendo na prática. Mas a questão é que o Lutero acreditava que devia ser para todo mundo, inclusive para as mulheres, que o Estado tinha que obrigar as crianças a irem para a escola. Foi ele que criou o modelo de ensino que a gente tem hoje, que é dividido em fundamental, médio e superior. E para contestar Santo Agostinho, ele traduziu a Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para todo mundo ter esse conhecimento. Como resposta ao protestantismo, a Igreja Católica criou o movimento da Contra-Reforma, que é de onde veio a Companhia de Jesus e os jesuítas, que a gente vai falar no nosso próximo tópico. Eles foram criados para combater o protestantismo. O próximo tópico é sobre José de Anchieta e a educação colonial. Aqui a gente já passa a falar do Brasil. A partir daqui a gente passa a falar do Brasil. Não, tem alguns outros tópicos que não são sobre o Brasil, perdão. Mas esse é o primeiro, que é sobre o Brasil. E mais especificamente do Brasil colônia. Nas escolas colonizadoras, educadores como o José de Anchieta aprendiam tupi, que era a língua dos indígenas, para poder, a partir disso, ensinar a eles o português e ensinar a Bíblia para eles. Eles passavam as crenças religiosas católicas e culturais, crenças religiosas e culturais católicas aos indígenas, e isso resultava no apagamento cultural da cultura indígena. Esse tipo de educação tinha ênfase na disciplina e na oralidade. Já o ensino secundário, ele era excludente, dado para as classes dirigentes. Também com ênfase na disciplina, tinha um método de estudar, repetir e disputar, e tinha uma aversão à novidade. O tempo todo eu tô pausando para poder revisar o que eu anotei aqui de cada tópico. E o tempo todo eu tô muito tentada a apertar o botão de parar a gravação. E se eu fizer isso, eu vou ter que... Vai ser mais trabalhoso pra mim. Enfim. O próximo tópico é Comte. Comte e educação positivista. Esse movimento tem muita influência do iluminismo, que foi um movimento na Europa de um pouquinho de recuperação da filosofia grega, em que eles valorizavam muito o pensar, que era um pouco... Eles valorizavam o pensar e o racional, um pouquinho, né? Contrapondo a cultura da igreja evangélica. No caso da educação positivista, o positivismo tem sempre essa busca pelo progresso. A gente tem até na nossa bandeira Ordem e Progresso, que é estritamente positivista, um lema.
A partir desse pensamento, se acredita que a história é um progresso. A história é um progresso de fatos. Um vai atrás do outro. Um vem. Não. Um vem seguido do outro. Mas o que eu entendi com essa frase é que a história é um tipo de evolução, o que não necessariamente é verdade. Só se acredita no que é 100% replicável e comprovado. E o Conte acreditava que dos 7 aos 14 anos a criança passava pelo período espontâneo, em que ela é mais sensorial e a educação tem maior ênfase na família, e a partir daí até a maioridade, o ensino ou melhor, elas passam pelo período sistemático, em que o ensino é enciclopédico e é reservado às instituições públicas. O Conte, ele queria a estabilidade e nenhum tipo de conflito ou revolução no sistema que ele se propunha a participar. Seguindo para o próximo tópico, a gente tem o Rousseau e a educação romântica. Assim como Comte, aqui se acredita na educação pelos sentidos. O Rousseau acredita no espontaneísmo, que é deixar a criança livre e sem interferências dos adultos, e em que os adultos eles só criam as situações para as crianças aprenderem por si próprio. O ensino ele é mais intuitivo.